Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao canal do Vandeco. O vídeo de hoje será sobre a minha viagem a Curitiba. Fui fazer a minha consulta rotineira pós-transplante e não postei vídeo na quinta, porque exatamente na quinta-feira e na quinta, sexta, quarta, estive muito envolvido com essa consulta. Estive o tempo todo no hospital e fazendo exames, e de modo que falhei com vocês. Mas, neste vídeo, que estou postando agora domingo, tentarei recompensar. Ok, minha gente? Vamos ao vídeo! Olha aqui de novo na rodoviária. Olha lá. Esperando o ônibus para Curitiba. Daqui a pouco. Já é mais de meio-dia e meia e o ônibus está programado para chegar a qualquer momento entre meio-dia e meia e 1h. Vamos levar o Heitor para casa. Já vem, uns 10 minutinhos. 1h? Deixa todo mundo. Chegou! Pega tudo. Põe a máscara. Só pega tudo. Agora nós vamos embarcar e quando chegar em Curitiba faremos novas imagens. Até lá! Escova o dentinho. Ah, não vou. Mostra pro vô o dentinho. Escova o dentinho. Agora não faz. Escova o dentinho, vê. Aí. Ai, que bonitinho. Escova o dentinho, Vivi. Escova o dentinho, Vivi. A língua também. Ai, mostra pro vô o dentinho. Vai lá, falar pro vô. Vai, ao vô. Mostra pro vô. Mostra a escovinha pro vô. Vai lá. Mostra lá pro vô. Cadê a escovinha? Escova o dentinho pra nós ver. Escova? Escova o dentinho. Que é isso aí? Agora eu vou fazer a barraquinha pra você vai Será que eu dei no final do ano? Ai, que legal! É barraquinha? É da barraquinha isso aí? Vamos fritar pastel. Helena quer pastel. Olá, senhores. Obrigado por ter acompanhado nosso vídeo até aqui, que é um momento que eu falo um pouco sobre literatura e um pouco sobre filosofia. Hoje eu quero fazer uma coisa diferente. O fato de eu ter dito no vídeo já um pouco da minha vida, ter falado do meu amigo que morava nessa cidade e sofreu um infarto e morreu, me fez pensar e falar um pouco de mim também para vocês. Muita gente já me conhece, eu acho até que a maioria que vê os meus vídeos me conhecem. Mas mesmo os que me conhecem, eles desconhecem algumas coisas da minha vida. E eu, por falar em literatura e filosofia, eu quero contar um pouco de como eu me deparei com a literatura e com a filosofia.
Hoje nós vamos falar de como a filosofia entrou na minha vida. Eu trabalhei durante toda a minha vida na indústria farmacêutica. E foram poucos empregos que eu tive com bastante tempo em cada um deles. Por exemplo, eu comecei minha vida profissional num laboratório chamado Labofarma. Não existe mais. Hoje, o que sobrou da Labofarma faz parte do grupo Axê. Trabalhei 1 ano e pouquinho na Labofarma e me transferi para Fontoura White, que também não existe mais. Hoje, o que sobrou da Fontoura White faz parte da Pfizer. Depois da Fontoura White, eu fui para um laboratório alemão chamado Knoll, que também não existe mais. Hoje, o que sobrou da Knoll faz parte do Abbott. Depois da Knoll, eu fui trabalhar num laboratório argentino, chamado, na época que eu entrei, ele era conhecido como Tecnofarma. Mas porque havia uma farmácia de manipulação aqui no Brasil, chamada Tecnofarma, e que já era muito conhecida, ela acabou que começou a atrapalhar os negócios da Tecnofarma aqui no Brasil. Então eles mudaram o nome para Zodiac Produtos Farmacêuticos. Trabalhei 2 anos na Zodiac e fui para a Eurofarma. E na Eurofarma eu trabalhei até me aposentar. Trabalhei durante quase 17 anos, praticamente, lá. Pouco antes de eu entrar na Eurofarma, logo que eu saí da Knoll, eu fui demitido da Knoll por desavenças com o gerente que eu tinha lá e fiquei assim preocupado em encontrar outro emprego, porque eu não tinha mais do que o chamado 2º grau naquela época, incompleto. Eu viajei tanto que os estudos foram ficando para trás. E como eu não precisava deles, eu lia muito, eu escrevia muito, eu nunca me afastei das letras, das artes, né? E posso me considerar uma pessoa com um certo conhecimento, mas não era conhecimento formal, e isso não vale nada, não dá diploma. Para você ter um diploma de notório conhecimento, é muito complicado, dá muito mais trabalho, é mais fácil estudar. E então, eu fui para a faculdade, já coroa, com 38 anos. E fui estudar. E lá, na Espírita, onde eu estudei, Faculdades Espíritas de Curitiba, onde eu estudei, eu conheci um professor chamado Ivo Triques. E ele era um homem, assim, muito inteligente, mas muito, muito, muito esforçado. O Ivo, ele estudava muito, ele era muito esforçado, ele escrevia bastante. E ele venceu na vida com muita dificuldade. Ele tinha
uns ideais muito importantes, assim, muito marcantes. E eu fiquei fã daquele professor, e ele dava filosofia. Aliás, a matéria que ele ensinava era sociologia. Eu tinha um outro professor, aliás, uma professora, que dava filosofia, mas, coitadinha, ela não entendia nada de filosofia. Ela dava aula de matemática, e então disseram para ela que ela entendia de filosofia, e ela foi dar aula para a gente. Não vou falar o nome dela. Ela era fraca. Um dia eu conversei com o Ivo. Falei, Ivo, eu gosto demais das suas aulas, né? Sociologia é uma matéria fantástica. Mas não gosto de filosofia. Não gosto de filosofia. Ele falou para mim, Vandeco, filosofia e sociologia são praticamente a mesma coisa. Sociologia é a filosofia aplicada à sociedade. Eu falei, mas por que eu não gosto de filosofia? Ele falou, não, você gosta de filosofia. Se você gosta de sociologia, você gosta de filosofia. Eu vou te dar um livro, você vai ler esse livro e depois você vai me dizer se gosta ou não. E ele me deu um livro que falava sobre a vida e sobre a obra de Baruch Spinoza. Eu li aquele livro e parecia que o Baruch Spinoza conversava comigo. As ideias de Baruch Spinoza ela defendia tudo aquilo que eu acreditava, tudo aquilo que eu pensava da vida. E aquele homem tinha escrito aquilo no século XVII. Eu falei, meu Deus, isso é filosofia? Mas eu amo filosofia. Que pleonasmo, né? Depois que eu fui descobrir que filosofia é o amor ao conhecimento. E então, o Ivo me pegou e me pôs embaixo da asa dele. E eu tornei o pupilo do Ivo. E ele começou a me passar, tipo, responsabilidades. Ele foi me passando as turmas dele para que eu ministrasse aulas de filosofia. E eu era um autodidata em filosofia. Eu seguia os passos e as indicações do Ivo. Ele me dizia, leia isso, leia aquilo, e eu ia lá e lia. Montava a aula e fazia. E, enquanto isso, eu ia estudando história e ia dando aula de filosofias. Até que eu me formei em história e o Ivo me chamou para dar aula no seu instituto de pós-graduação. E eu dei aula por uns 10 anos com ele. Achei que eu precisava formalizar a minha experiência em filosofia, não ficar apenas sendo um autodidata, e fui fazendo uma pós-graduação em filosofia. Fui fazendo uma pós-graduação em ética, na PUC. De modo que a minha experiência com a filosofia foi muito enriquecedora. Eu dei aula durante uns 10 anos na pós-graduação, primeiro no Bagose, Colégio de Curitiba, e depois no ITECNE, que foi um instituto que o Ivo comprou. Tinha
a pós-graduação, um colégio e uma faculdade. Por que eu não segui com ele e fui ser um professor? Porque eu ganhava muito mais no laboratório. E enquanto eu pude, enquanto a direção da minha empresa era eu mantive. Porque eu tinha superiores que gostavam que a gente estudasse, que a gente se desenvolvesse, que a gente se capacitasse. A filosofia me ajudou muito no meu trabalho. Eu tenho médicos amigos até hoje que a gente conversa sobre filosofia ainda. E eu já parei de trabalhar já faz tempo, já faz uns 5, 6 anos. Ok. No próximo vídeo eu vou falar como se deu o meu encontro com a literatura. Ok, gente? Obrigado por vocês terem acompanhado o nosso vídeo até agora. Eu quero pedir para vocês que se inscrevam no meu canal. Eu empaquei nos 54 inscritos. Espero que você que assistir esse vídeo e não for inscrito, se inscreva, ative o sininho. O YouTube vai indicar mais vezes, né, o meu vídeo. Quanto mais você se manifestar, quanto mais você clicar lá no botãozinho do gostei, ou do não gostei também, mais gente vai ver esse vídeo. E aí, quem sabe o canal do Vandeco possa crescer, né? 54 rumo ao 1 milhão. Ok, minha gente? Obrigado. Grande abraço a todos. Até lá! No próximo vídeo, aproveitando que já estamos em Itapoá, vamos buscar algumas imagens das nossas praias e também, ou melhor, não só da água, né? Porque, pelo que eu vi nos últimos vídeos, quando estamos na beira do mar, parece que estamos sempre no mesmo lugar. Então eu quero gravar um pouco do entorno, né? E procuraremos umas novas belezas da cidade. Até lá, minha gente. Fiquem ligados, compartilhem, deixem um like, se inscrevam no canal. Um abraço.